Essa história aconteceu comigo quando eu era aspirante, recém-chegado ao quartel. Eu tinha acabado de entrar e, bom, os aspirantes eram colocados para ralar o dia inteiro. Não sei se em todos os batalhões é igual, mas pelo menos onde eu estava era só varrer a área, fazer faxina, ir de um lado para o outro e aguentar firme. Lá no batalhão tinha um campo de tiro pequeno e ao lado tinha uma piscina. Mais ao fundo tinha tipo uma cabana com um balcão e uma cozinhazinha. Lembro bem dessa área, pois foi ali que ocorreu toda a confusão que quero contar para vocês. Naquela época todo mundo falava muito sobre o pessoal da última letra, para não dizer o nome. Era quando começaram a mencionar muito nomes, como Lascan, Hammer, o O. Era um assunto que se ouvia em todo lugar e dentro do quartel também dava para sentir aquele clima estranho, como se todo mundo soubesse de alguma coisa, mas ninguém falava nada demais. Um dia, depois da chamada, o sargento responsável pelos aspirantes, que era chamado de Sargento Hambúrguer, mandou chamar todo mundo para a cabana. Eu me lembro bem desse cara. Era moreno, baixinho, gordo. Daqueles que só de olhar você já sabia que iam te mandar fazer alguma coisa. Ele começou a nos distribuir e repartir as tarefas. Mandou um para varrer a esplanada, outro para onde estavam umas goiabas, outros para o campo de tiro, outros para onde queimavam o lixo, outros para ajudar o cabo jardineiro. Enfim, mandou cada um para onde lhe veio a cabeça. Menos de 20 minutos depois, chamaram todos os aspirantes novamente, agora em fila, na esplanada, sobre as arquibancadas. Desde então, muitos de nós ficamos desconfiados, pois não era comum reunirem todos assim. Estando lá, o sargento começou a nos dar pedaços de papel e começou a distribuir canetas e lápis. E depois disse que íamos escrever uma carta para um general de brigada pedindo uniformes, sapatos e não sei mais o quê. Naquele momento eu não entendi nada, mas com o tempo foi que a ficha caiu, só que naquela época eu era bem inexperiente, bem recruta mesmo. Para mim tudo era normal, embora eu me lembre que pensei... Mas para que diabos vamos pedir sapatos se o militar já usa botas? Mas como aspirante a gente não pergunta, só faz o que mandam. Nos colocaram nas arquibancadas para descansar e o sargento começou a ditar o que a gente tinha que escrever e aí foi onde ficou estranho, porque não eram frases normais. Ele começou a ditar palavras e várias tinham Z, sapato, sapata e assim por diante, só palavras que tinham a letra Z. Coisas desse tipo. Naquele momento também não entendi. Depois, tudo fez sentido. Acontece que nunca se soube qual soldado ou quem foi, mas naquela mesma noite, quando alguém estava de guarda na área da piscina e da cozinha, deixou uma mensagem escrita. Basicamente, escreveu que... Aqui manda os watchers. Quando deram o relatório para o meu coronel de que alguém tinha colocado aquele aviso, o pessoal da inteligência logo começou a fazer o trabalho deles. E foi por isso que, segundo eles, fizeram a gente escrever aquela carta para o general, colocando palavras com a letra Z, como sapatos, sapatas e tudo mais, para comparar a letra com a do recado que tinham deixado pintado. No dia seguinte, cedo, assim que terminou a chamada, mandaram chamar de novo todos os aspirantes. De novo, ali mesmo, onde tinha aparecido o letreiro. E nessa época tinha um tenente-coronel que chamavam de Gato, ou Gato Chiquiteador. Era um filho da... Esse cara eu lembro muito bem. Estava com cara de sapo. Daqueles que só de olhar você já não vai com a cara. Nem precisava conviver para saber que era um. Quando já estávamos todos enfileirados, ele começou a perguntar quem tinha escrito aquilo. Se houvesse um informante dessa organização no batalhão, que se entregasse logo, pois nada aconteceria com ele. Como era de se esperar, ninguém falou nada, pois entre nós já haviam se formado grupinhos. Típica panelinha, a turma, e havia rivalidades. Os paisas de um lado, o pessoal de Jalisco do outro. Eu sou de Jalisco, e bom, você já pode imaginar, cada um se juntava com os seus e todos dizíamos que não fomos nós, e o outro grupo também dizia que não tinha sido eles. O gato começou a andar na nossa frente, olhando um por um, e dizia que ia nos dar outra chance para falar. Que disséssemos quem era o infiltrado? E a gente continuava dizendo que não, que não, que não, até que de repente o gato para e diz: Já sabemos quem é, sério. Ele vai se ferrar?
E nisso, ele aponta para um colega que estava do meu lado. A gente chamava ele de Tartas, porque ele era gago. Eu digo que naquele dia, até a gagueira dele sumiu de tanto susto. O tenente-coronel apontou para ele e começou a chamar, dizendo para ele vir que ele era fulano de tal. Meu camarada estava muito assustado e o gato queria que o Tartas se ajoelhasse. Obviamente, ele não quis se ajoelhar de primeira e o outro gritou com ele. Que você se ajoelhe, seu filho da... E aí ele deu um soco tão forte que fez ele se ajoelhar, mas foi pelo golpe que ele levou. Já ajoelhado, ele começou a dizer que meu amigo era um infiltrado, que já tinham comparado a letra e que era idêntica. Meu parceiro mal conseguia falar de tanto gaguejar e de medo. Ele só dizia que não era ele, que não tinha sido, e o outro gritava ainda mais para ele falar. Nisso, o gato sacou a arma, colocou na cabeça dele, e aí foi quando tudo ficou em silêncio. Mas um silêncio daqueles que você até ouvia o som do vento. Te garanto que dava para ouvir como o vento soprava, nem um latido se ouvia. Ninguém queria dizer nada, nem se mexia. Naquele momento todos pensamos o pior, que ele ia matar o cara ali mesmo, na frente de todos. Meu parceiro, de tanto medo, se mijou na frente de todo mundo que estava ali. Ele estava chorando, dizendo que não foi ele, que não era informante. Para ser sincero, senti pena, pois o cara estava destruído. Era uma das primeiras vezes que via alguém assim. Depois, as coisas meio que acalmaram um pouco, não fizeram mais nada com ele naquele momento. Graças a Deus, na minha época, não passou disso. Mas nos avisaram que se acontecesse de novo uma coisa dessas, aí sim a gente ia ter consequências sérias, que não iam permitir que houvesse um dedo duro entre os militares. Ninguém disse nada. Ficamos calados e fomos mandados de volta às tarefas, como se nada tivesse ocorrido. Depois chegou a hora do café da manhã. Fomos para o barracão, entregamos as coisas, nos alinhamos para ir ao refeitório e quando olhei para trás, vi meu camarada, o Tartas. Ele estava sério, com um medo que dava para ver no rosto dele. Não era só susto, era algo psicológico que dava para perceber na hora. Achei estranho porque o cara não entrou no refeitório conosco. Ele ficou no área comum, e isso era muito estranho nele porque ele nunca deixava passar o rango, a comida, como você quiser chamar. Ele sempre entrava no refeitório. Ele era do tipo que não gastava nada. Naquele dia ficou sozinho, isolado. Não sei se comeu, mas não quis entrar conosco. O resto do dia passou, chegou a noite e todos nós dormíamos na mesma companhia. Antes de entrar no dormitório, a gente sempre batia papo. Lá na companhia, no quarto, tinha um cabo que chamavam de Chiles. Antes de dormir, ele sentava a gente no corredor, antes de entrar nos dormitórios, e ficávamos conversando com ele. Ele contava histórias, falava das festas, que ia ao Tropicosa, só zoeira mesmo. Dava umas risadas para aliviar o estresse do dia. E meu camarada Tartas, apesar de ser gago, era muito alegre. Sempre estava sorrindo, era daqueles caras que todo mundo gostava. Mas naquele dia não. Depois que a gente conversou um pouco com o cabo, quando ficamos só entre nós, só vimos que o cara deitou e se cobriu dos pés à cabeça. Nem falou, nem riu, nem nada. E para ser sincero, a gente também não fez nada para perguntar como ele estava, como ficou. Cada um foi cuidar da sua vida. Na manhã seguinte, olhei para a cama do Tartas e ele já não estava lá. De madrugada, ele pegou suas coisas e foi embora. Nunca mais soubemos desse camarada. E isso me pegou de verdade. Fiquei bravo, fiquei frustrado. Porque a gente entra com a emoção de defender a pátria, com a ideia de servir, de fazer as coisas direito, e na minha cabeça eu imaginava outra coisa. Eu pensava que iam nos equipar, que iam nos dar o G3, o colete, o capacete, que íamos sair para procurar os bandidos. Sim, entende o que quero dizer. Você chega com essa ideia toda, mais pura, de que vai fazer algo bom, mas aí quando vê que te colocam informação, que começa toda aquela bagunça, que humilham um companheiro assim, que mandam ele pro criador na frente de todo mundo, que arrancam a cabeça dele por suspeita, e no fim, tudo segue como se nada tivesse ocorrido. É aí que algo muda em você. Meu semblante e minhas ideias mudaram completamente, pois percebi que o que você leva é diferente do que realmente encontra lá dentro. Nunca mais soube desse camarada até recentemente. Encontrei um dos antigos e fiquei feliz, pois fazia anos que não tinha notícias dele. Eu sou Wimpel, mas esses rostos aí eu não esqueço.
Eu ouvi entre as pessoas que estavam no trem e fiquei olhando para ele até que falei: "E aí, Agulha?" Era assim que o chamávamos. Ele se vira, me encara e diz: "E aí, veterano?" E aí a gente começou a conversar no trem e acabou surgindo o assunto do que tinha acontecido com o Tarta e, bom, ninguém voltou a saber dele até hoje.